momento em que nós, com alegria e com expectativa, aguardamos, pelo menos uma vez por ano, nós que fazemos a ETL, Escola Teológica para Líderes, paramos um momento para conversar sobre determinado assunto, e hoje nós teremos um assunto, uma conversa bíblica, um Bible Talk sobre finanças, sobre o cristão e as finanças, sobre este assunto delicado, mas ao mesmo tempo importante, especial e que envolve todos nós, todas as nossas famílias, e nós esperamos em Deus que o Senhor derrame sua graça sobre nós e que essa noite seja uma noite muito abençoada para a sua vida, para a minha vida e para todos nós, que seja um tempo de crescimento, conhecimento e edificação. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Obrigado por este momento especial. O Senhor nos guardou, o Senhor preservou a nossa vida, e eu sei que tu tens um propósito nesta noite. Tu tens, ó Deus, uma palavra de sabedoria para nós. Tu tens, ó Deus, crescimento para nós. Tu tens graça para as nossas vidas. Por isso nós queremos colocar este momento aqui em tuas mãos. Queremos, ó Deus, colocar este evento diante do Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai amado, tudo aquilo que vai acontecer, que já está acontecendo neste lugar. Que nós possamos reverentemente aqui buscar a tua presença. Que, ó Deus, no momento em que estivermos cantando com a nossa irmã Natália, no momento em que estivermos ouvindo a ministração, a palestra, cada interação, Pai, cada momento aqui, que seja um momento, ó Deus, de saúde espiritual, de saúde mental para nós, que seja um momento, ó Deus, onde a tua graça sobre nós também produza neste lugar saúde física para aquele que chegou debilitado. Louvado seja o teu santo nome, ó soberano Deus e Pai. É para a tua glória, Senhor, que nós nos reunimos neste lugar, e por isso nós entregamos este momento em tuas mãos. Te agradecemos, ó Deus, por tudo, e te louvamos por este evento em nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém. Glória a Deus.
Josivaldo está com a gente. Seja muito bem-vindo também, com a sua família. Gostaria também de agradecer a nossa diretoria, que já vem trabalhando desde antes, já orando, já pensando, nos reunindo para que tudo pudesse acontecer da melhor forma para a glória de Deus. Nossa diretoria, quem está aqui, eu queria que ficasse de pé, quem faz parte da nossa diretoria que está aqui, que o restante do pessoal, uma parte, está ali na cozinha. Fique de pé, não, você é da minha diretoria. Quem está ali também na cozinha, que já chegou desde mais cedo, trabalhando, porque muita coisa ainda vai acontecer. Então, gratidão a Deus, o pessoal que está na cozinha. Então, gratidão a Deus pela nossa diretoria, que sempre tem se empenhado e tem feito tudo com muita alegria, meus irmãos. Desde o início da primeira turma da ETL, essa diretoria tem trabalhado com amor para cada um de vocês. Amém? Agradecer a Dani também, que é uma parceira nossa da igreja, que sempre que a gente precisa, ela está ali, de mãos estendidas, com o coração sempre disposto a ajudar e a servir. Então, gratidão a Dani, que sempre tem nos apoiado e tem esse coração gigantesco. Que Deus abençoe e recompense. Denise, ela está ouvindo. Agradecer também ao nosso irmão Josivaldo, ele está aqui, nos ajudou aí também na organização, na preparação, pensando em tudo, unindo forças. E isso é igreja, não é simplesmente uma diretoria específica que trabalha, mas os irmãos com o único propósito de oferecer o melhor para o seu povo. E nós agradecemos a sua vida, irmão Josivaldo, por apoiar esse trabalho também, estar aqui conosco. Amém? A Natália, nossa cantora oficial, que aceitou também o nosso convite. Natália é uma bênção, tem servido aqui na igreja com alegria, e assim que foi convidada, aceitou de imediato, e tem louvado a Deus com os seus talentos, os seus dons e talentos, e nós agradecemos a Deus pela sua vida. E ao preletor desta noite, que é o nosso irmão Lucivaldo, nós queremos desde já mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade, pela sua família que está aqui e que logo mais irá nos trazer uma palavra com certeza muito substanciosa e que irá nos trazer fortes aprendizados nesta noite. Assim eu creio, em nome de Jesus. E aí, nessa parte introdutória, a gente tem mais um tempo aí e aguardamos o nosso pastor chegar a tempo para que a gente possa juntos aqui compartilhar desse momento. Nós vamos estar orando. Convido mais uma vez o pastor Edson para estar orando aqui por este servo do Senhor, e ele vai ter tempo suficiente para ministrar essa palestra, esse curso. Ele vai ter a oportunidade de falar e eu sei que vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé mais uma vez. Amém. Irmãos, é um motivo de gratidão muito grande, viu? Ter o nosso irmão Lucivaldo aqui. Não sei se ele vai falar alguma coisa sobre isso. Vai? Não? Quer que eu fale? Então, irmãos, vejam. Recentemente, o nosso irmão Lucivaldo, aparentemente bem, aparentemente todo saudável, tudo em ordem, mas não tem quem diga. Há menos de um mês, 30 dias hoje, ele esteve se submetendo a um procedimento de cateterismo, de colocação de stents, uma angioplastia, e quase morre, viu, meu amigo? Antes disso, eu vim de Recife, compartilhando esse testemunho. É rápido, não precisa sentar não. Ele vinha de Recife depois de fazer os exames, e o médico, ele vinha de Recife e disse: olha, pare o carro onde você estiver e ouça o que eu tenho para lhe dizer. Olha, você tem um cardiologista lhe acompanhando? Eu disse: tenho. Disse: olha, o que você tem é sério. Como é que o cara fica, numa situação dessa? E aí mudou toda a rotina dele. Foi uma notícia muito difícil de receber, mas graças a Deus
né? Está aqui o servo de Deus. E muito feliz, a gente é amigo de adolescência, né? Servimos a Deus por muito tempo juntos. E Luciano, estou muito feliz, né? De ter você aqui ativo na nossa igreja, né? E agora numa área explorada, nessa área aí maravilhosa que é o teu dom, o teu talento nessa área de consultoria. Então, irmãos, esteja orando sempre por esse servo de Deus, por sua família. Ele é muito precioso para nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos. Porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, o Senhor é um Deus, Pai, que preserva a nossa vida para que possamos te servir e te glorificar em todo o tempo. Eu quero te agradecer, Deus, pela grande vitória do teu filho Lucivaldo, Senhor, por essa conquista na sua saúde. Sabemos, Senhor, que essas coisas nos surpreendem, nos tira a paz, nos tira o chão, mas a tua mão esteve com ele em todo o tempo. E eu sei, Deus, que ele sabe disso. E o meu desejo é que ele se comprometa a cada dia com o teu reino e seja usado por ti, porque se ele teve a sua vida preservada, é para te servir, Senhor. Porque não vale a pena estar nesta terra, não vale a pena, Senhor, estar neste mundo, se não for para viver para a tua glória e para o teu serviço. Agora, Deus, te pedimos, usa o teu filho, Senhor, dá sabedoria a ele, entendimento, que ele possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou em seu coração e que o Senhor possa tirar toda a resistência do nosso coração, todo bloqueio, toda blindagem, e que possamos de fato, humildemente, receber e colocar em prática aquilo que ouvimos em nome de Jesus. Fica conosco, missão pastor de casa está no caminho, protege e livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria poder estar aqui essa noite, compartilhando um pouco daquilo que é o meu dia a dia. E quando o pastor Adriano entrou em contato comigo para fazer o convite para estar aqui hoje, trazendo uma palestra sobre finanças, eu confesso que me surpreendi, porque era algo que eu já tinha em meus planos. Eu havia recebido um convite para fazer uma palestra na igreja adventista, lá em Recife, e no meu coração estava, rapaz, o Vale bem que podia tomar uma iniciativa como essa e levar algo do tipo para toda a membresia da igreja, né? Todas as pessoas da igreja. E quando o pastor Adriano me procurou e fez esse convite, para mim foi uma surpresa assim, muito grande e uma surpresa boa. O pastor explicou. Pronto, agora a gente... E para mim foi uma surpresa muito boa. Então estou muito feliz, grato a Deus pelo que o pastor Edson estava falando. Recentemente passei por um momento, assim, para mim foi muito difícil, porque eu sempre tive muita saúde e achava que estava com muita saúde e tinha um probleminha ali, e o médico olhou para mim e disse: olha, a qualquer momento você podia ter infartado, né? E a gente sabe que o infarto, uma pessoa de menos idade, eu sou ainda jovem, não entendi eu não entendi os risos, mas eu sou ainda jovem, e para mim, assim, é de grande satisfação, como já disse, estar aqui essa noite. Sem mais delongas, nós iremos falar um pouco sobre finanças. Esse material que a gente adaptou para passar para vocês aqui hoje é um mini curso de mais ou menos 8 horas. Então a gente teve que apertar, tirar algumas coisas, resumir bastante esse material para a gente, que eu tenho 45 minutos. Então fica aí a dica, pastor Adriano, que a gente pode fazer um complemento ou de repente um sábado inteiro aqui na igreja, para a gente realmente ministrar esse curso. Mas hoje eu acredito que o material que a gente trouxe vai ser de grande proveito para cada um de vocês. Eu já trabalho
Eu vou falar um pouquinho sobre Lucivaldo enquanto profissional. Acho que a maioria, né, eu estou aqui na igreja desde 2003, foi quando eu me converti. Então acho que a maioria das pessoas aqui já me conhecem, mas muitas vezes a gente conhece o irmão, mas conhece de Pai do Senhor, meu irmão, na igreja, e não sabe muito bem o que o indivíduo faz no dia a dia. Eu sou Lucivaldo Marques, eu sou consultor empresarial, membro da Abracem, que é a Associação Brasileira dos Consultores Empresariais. Sou formado em administração de empresas. Atualmente eu tenho uma empresa de consultoria chamada Liderança Consultoria. Nós prestamos consultoria nas áreas de finanças, logística e organizacional para diversas empresas em Caruaru, Recife, Sertão de Pernambuco, Paraíba. Nós já estamos atuando nessa área desde 2009, né? Então a gente atua desde pequenas e médias empresas a grandes empresas. Eu tenho empresas que têm faturamento de 5 milhões ano e tenho empresas que têm um faturamento de 80 milhões no ano. Então a gente atende a Honda, a gente atende, já foi cliente nosso, Casa Nova Construção, Comercial Júnior. Em Recife a gente tem algumas empresas que atendem e se diversifica entre empresas do ramo industrial, do setor industrial, comércio e serviço, né? Nós também fomos membros do Conselho Deliberativo do SEBRAE Pernambuco. Eu fui membro também do Conselho de Vogal da Junta Comercial do Estado de Pernambuco, a JUSEP, acho que todo mundo já ouviu falar. E participei da equipe staff da Secretaria de Trabalho, Emprego e Qualificação do Governo do Estado de Pernambuco durante a gestão do governador Paulo Câmara. E hoje eu estou aqui para vocês para a gente falar um pouco sobre o cristão e as suas finanças. Para mim foi um desafio também, porque eu confesso, eu já ministrei esse curso para diversas turmas, geralmente servidores da Assembleia Legislativa do Estado, servidores de algumas câmaras municipais, Garanhuns, Canhotinho, Recife, diversas pessoas. Mas para mim, deu um frio na barriga quando foi receber o seu convite, pastor, porque a gente sabe que quando nós fazemos algo para o Senhor, nós temos que fazer com muita responsabilidade. Não que no dia a dia a gente não faça, mas nós temos que ter temor. E para mim, eu recebi com muita responsabilidade isso. Na nossa infância, no Brasil, nós não costumamos ter acesso à educação financeira. Eu acredito que, como foi comigo, também que foi com a maioria de vocês. Quantos aqui podem dizer, não, durante a infância ou a juventude, eu tive acesso à educação financeira? Alguém pode levantar a mão? Não? Ninguém. Foi assim comigo também. E isso se torna um tabu nas nossas vidas. Educação financeira, como lidar com o dinheiro, é um tabu nas famílias até hoje. Os pais não conversam com os filhos, as escolas não têm isso na grade curricular e acabamos crescendo e nos tornando adultos que, na verdade, temos que aprender a lidar com o dinheiro na base da força. Tem que lidar com o dinheiro e muitas vezes nós não sabemos. Eu tive a curiosidade de procurar um dado, não existe uma pesquisa muito fidedigna, mas cerca de entre 25% e 31% dos cristãos evangélicos no Brasil estão endividados. Quando a gente passa esse percentual, aí sim a gente tem um estudo. Quando a gente fala sobre brasileiros, hoje cerca de 70% das famílias no Brasil estão endividadas.
E aí um pode dizer, é por conta do governo tal, outro é por conta do governo tal. Não, é por conta que as pessoas não sabem lidar com as finanças. As pessoas, elas infelizmente não foram, como eu já falei, educadas a lidar com o dinheiro. E é interessante que nós, como cristãos, nós temos a Bíblia, que até nisso ela nos ensina. Quando a gente vai para a história da Bíblia, diversos homens na Bíblia foram exemplos de prosperidade, administração, sabedoria financeira, controle de recursos. Muitos deles deixaram ensinamentos importantes sobre trabalho, riqueza, planejamento, generosidade e responsabilidade financeira. Vocês concordam comigo? Alguém poderia citar um exemplo de um homem? José. Alguém mais? Oi? Desculpa. Jó, Salomão. Alguém mais? Daniel. Temos diversos. Abraão. Eu separei alguns aqui que, no meu entendimento, na minha opinião, são para mim os maiores exemplos de homens que tiveram essa maturidade, essa educação nas finanças. E são eles: Abraão, sabedoria financeira, administração, prudência, riqueza e planejamento. Se você analisar a vida de Abraão, você vai conseguir encontrar essas características na vida dele. José do Egito, eu confesso que assim, José para mim é uma referência, não só na área financeira, mas de gestão de pessoas, de gestão de recursos. Na administração, a gente diz que o pai da administração é Taylor e Fael. Na administração, para mim, devia ser José, porque é um exemplo de administrador, de gestor. Reserva financeira, planejamento a longo prazo, gestão de crises e organização de estoque. Tudo isso, José. E, na verdade, não é nem tudo isso. Isso é uma das poucas coisas que a gente viu na vida de José, quando governador do Egito. Davi, legado, preparo para futuras gerações, administração de patrimônio. Salomão, com a sua sabedoria financeira, administração, prudência, riqueza e planejamento. Então, todos esses homens, meus irmãos, se nós analisarmos a vida dele, analisarmos cada um deles durante suas vidas, nós vamos tirar ensinamentos de como administrar bem os nossos recursos financeiros. Como eu falei, isso não é algo comum nas famílias, nas escolas, mas é algo que tem despertado nas empresas para com seus funcionários, nas igrejas. Como eu falei, eu ministro esse curso para muitos servidores públicos. Há uma preocupação muito grande das câmaras com os seus servidores pelo fato de estarem se endividando. E uma pessoa endividada, ela não tem mais produtividade no trabalho. Muitas pessoas chegam a tirar a própria vida. Problemas de saúde são gerados a partir de problemas financeiros. Problemas de saúde psicológica são gerados a partir de problemas financeiros. E hoje nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho.
Quando a gente fala de finanças, alguns princípios básicos a gente tem que começar a compreender. Talvez para alguns sejam muito comuns, para outros não. Então vamos entender melhor o que é receita, despesa, ativo e passivo. Receita todo mundo sabe o que é o bom. E o que é? É tudo aquilo que a gente recebe, que entra no nosso caixa, vamos dizer assim. Receita é todo o dinheiro que entra como salário, comissões, rendimentos e por aí vai. Despesa é o contrário disso, simples, fácil demais. Tudo aquilo que sai. Então, todo dinheiro que sai, a gente deduz que seja uma despesa. Verdade? E o que é ativo? Alguém poderia dizer o que é ativo? Ativos são bens ou investimentos que colocam dinheiro no nosso bolso, como imóveis ou aplicações financeiras. Então, todo ativo, ele gera para nós uma receita. Ele pode gerar também uma despesa? Oi? Pode. Imaginemos que a gente comprou uma casa para aluguel e quando ela estava alugada, eu estava recebendo esse valor de aluguel. Isso é uma receita proveniente de um ativo. Ela desocupou essa casa e eu passei a pagar o IPTU dela lá. O IPTU é uma despesa mais proveniente de um ativo. Passivo são os compromissos ou dívidas que tiram dinheiro do nosso bolso como financiamento. É basicamente a mesma coisa da despesa, mas com algumas nuances. Por exemplo, quando a gente fala de um imóvel, basicamente o imóvel, na maioria dos casos, ele nunca vai deixar de ser um ativo para se tornar um passivo. Vou me corrigir, ele quase nunca vai deixar de ser um ativo para se tornar um passivo. Mas recentemente, há quem diga que imóvel é um dos investimentos mais seguros que nós temos. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Eu concordo. Mas recentemente, nós tivemos um bairro em Maceió, que quem investiu e tinha aqueles ativos ali, o bairro começou a afundar por conta de algumas escavações de uma determinada mineradora, e aqueles ativos se sucumbiram. Eles passaram a ser passivos do dia para a noite. Hoje é um bairro fantasma. Imagine que há 2 décadas atrás você investiu e pensando que no futuro você ia ter receita daquilo ali, ia ter rendimentos daquilo ali, e se depara com essa situação hoje. Neste caso, se tornou passivo. Certo? Dúvidas até aí? Quando a gente recebe o dinheiro, a gente tem a receita do dinheiro, nós imaginamos que o dinheiro ele trilha um caminho, né? O ciclo do dinheiro é o caminho que ele percorre na nossa vida, porque ele mostra como nós nos relacionamos com ele e revela se nós estamos construindo riqueza ou apenas sobrevivendo financeiramente. Em outras palavras, o fluxo do dinheiro contínuo é ganhar, gastar, guardar, investir, multiplicar para todo o nosso objetivo de vida. Ele gira em torno da realização. Eu estou falando com relação à
as finanças, tá? Ele gira em torno da realização. Então, eu vou trabalhar porque eu quero comprar um carro novo, realizar um desejo. Eu vou trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro para comprar uma casa, realizar um desejo. Eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para fazer uma viagem, por aí vai. Então, ele tem um ciclo: ganhar, gastar, investir, reservar e realizar. Todas as vezes que o dinheiro entra em nossa vida, ele entra fazendo este ciclo. Então nós dizemos que seria o ciclo do dinheiro. Quando a gente entende um pouco o que é receita, despesa, ativo e passivo, quando a gente entende que o dinheiro ele gera um percurso em nossas vidas, nós vamos entender um pouco agora sobre a importância do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, meus amigos, é um instrumento de gestão financeira individual que registra, organiza e analisa todas as entradas e saídas, ou seja, despesas e receitas de recursos financeiros em determinado período, permitindo apurar a variação líquida de disponibilidade financeira, saldo de caixa, sob uma ótica técnica, e trata-se de um demonstrativo financeiro de regime de caixa, ou seja, considera apenas valores efetivamente recebidos e pagos. Com esse acompanhamento é possível planejar melhor os pagamentos, evitar dívidas, identificar desperdícios, reservar parte da renda para investimento. A gente vai falar mais na frente sobre essa reserva e sobre esses investimentos. Mas o fluxo de caixa hoje, ele é a maior ferramenta de gestão financeira que nós, quanto pessoas físicas ou uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ter. Basicamente, o fluxo de caixa é o controle de tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai. Qual é a dificuldade maior das pessoas? É escriturar as suas despesas. Então, geralmente, nós recebemos e começamos a pagar as nossas contas. Internet, aluguel, parcela de carro, plano de saúde, e por aí vai. Se eu perguntar a você, você sabe o que você paga durante o mês? Talvez você diga, sei. Eu pago X do meu carro, X da casa, X do plano de saúde, X disso. Por quê? Porque na sua mente vão estar as despesas principais, as maiores despesas. Mas existem algumas outras que nós chamamos de despesas invisíveis, que muitas vezes você nem sequer lembra. E o que seriam essas despesas invisíveis? Oi? Um lanche, remédios, um cafezinho, a gasolina nem tanto, porque você bota muito, vai saber, mas o café, sabe uma coisa da atualidade que é uma despesa invisível e que no final ela representa muito? Streams. Esses dias eu fui ver no meu cartão de stream quando eu estava pagando lá. Meu amigo, é um desmantelo. E aí, o problema stream, gente, é Netflix, Amazon, Paramount, por aí vai, Spotify, né? R$19,90 de um, R$49,90 de outro, R$9,90 proporcional por 2 meses, depois ela dobra. E aí a gente não vê, bota no cartão e ele só chega a notificação, né? Quando você vê, tudo bem, quando não vê.
Isso são despesas invisíveis e que representam muito. E o pior disso, minha gente, vocês têm tempo, porque lá em casa a gente tem Netflix, Amazon Prime, Paramount, diz aí, Alice, o que é que a gente tem mais? Disney, tem mais, tem o HBO, 5, que eu estou lembrando agora. Agora eu pergunto, eu saio de manhã, chego 8 horas da noite. Lá todo mundo também tem uma rotina muito agitada. Qual é a hora que você assiste isso? Ou seja, dinheiro jogado fora. Se você pegar isso aí e juntar, dá uns R$200 por mês. Multiplique por 12 e você vai ter R$2.400 aí por ano jogado fora. Isso eu estou dando um exemplo do streaming, mas pode ser o iFood. O iFood pode ser o vilão do seu fluxo de caixa, pois não? Academia eu não vou nem falar, assim, porque é um investimento na sua saúde, né? Eu que eu diga que eu estou precisando fazer urgentemente agora. É se pagar. Talvez a academia seja o fato de que se paga e não vai. Ei, tudo aquilo que você tem onera seu bolso e você não usufrui de alguma forma, aquilo acaba sendo um dinheiro jogado fora, desperdício, né? É um mau investimento, nós podemos falar isso. Então, gente, cuidado com os streams. E o que vai fazer com que a gente comece a enxergar essas coisas? O fluxo de caixa. O fluxo de caixa, quando você começa a anotar, Lucivaldo, eu não consigo anotar, gente. Aí nós vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Então hoje nós temos aplicativos, certo, gente? Aplicativos, nós temos inteligências artificiais que fazem isso aí pra gente. A gente tem sites, a gente tem planilhas. Eu não gosto de nada disso. Aí você pega um caderninho e vai anotar. Olha, minha sogra é uma pessoa assim, tem não muita instrução. Como a minha filha, por exemplo, que está nessa geração agora, tudo dela compra, tudo é no celular. Mas minha sogra é uma pessoa extremamente organizada. Se você perguntar a ela quanto foi em janeiro do ano passado, que a gente foi para a praia junto e ela gastou, ela vai lá no caderninho e vai dizer quanto foi. Aí veja, é questão de disciplina, não é questão de porque eu não sei mexer com tecnologia, eu não sei abrir um aplicativo, não, é questão de disciplina. A gente faz da forma que nós acharmos que mais conveniente para nós. O que vai dizer aonde estão os desperdícios que nós temos é o fluxo de caixa. Certo, gente? Pastor Leandro, o senhor vai dizendo assim o tempo que eu estou preocupado. Diagnóstico financeiro pessoal. Vamos ler aqui o conceito. Diagnóstico financeiro pessoal é o processo sistemático de análise da situação econômico-financeira de um indivíduo ou uma unidade familiar, com base na avaliação estruturada de renda, despesas, ativo, passivo, fluxo de caixa, nível de endividamento e capacidade de poupança, com o objetivo de identificar a condição atual de equilíbrio, liquidez, solvência, sustentabilidade financeira, servindo como base para a tomada de decisões e planejamentos futuros. Pronto. Primeiro a gente falou do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a escrituração da minha movimentação financeira, seja ela despesa, seja ela receita. Quando a gente tem fluxo de caixa, primeiro eu entendi o que é receita, despesa, ativo, passivo. Entendi que o dinheiro ele tem um fluxo que ele percorre
nas nossas vidas. Tanto é que o dinheiro tem um fluxo, gente, que quando há uma investigação, e a gente está bem acostumado a ouvir essas coisas na TV ultimamente, quando tem uma investigação, geralmente os investigadores eles fazem o caminho que o dinheiro fez. Ele procura o curso do dinheiro, por onde passou, né? Então, o dinheiro ele tem um fluxo natural, como nós vimos. Então, nós entendemos o fluxo, entendemos o fluxo do dinheiro, o ciclo do dinheiro, desculpa, melhor dizendo, e entendemos o que é fluxo de caixa, e a partir daí, nós chegamos na análise, ou seja, no diagnóstico financeiro, que nada mais é do que a leitura daquilo que foi escriturado. Isso acontece na vida da gente enquanto pessoa física, mas isso também é a mesma lógica nas empresas. Então aqui quem for empresário, essa lógica ela é a mesma para as empresas. Eu cansei de chegar em empresas, eu acho que está com 1 ano e meio. Eu fui atender uma pessoa em Toritama, uma empresa em Toritama de confecção, uma empresa antiga, grande, e que ela estava com alguns problemas financeiros. O gerente do banco dela passou o meu número, ela entrou em contato comigo, e a primeira coisa que eu perguntei é quanto a empresa deve. Lucivaldo, eu não sei. Você tem a escrituração financeira da empresa? Não. Você tem uma planilha de controle do que você paga? Não. Quanto é que a empresa fatura? Não sei. E aí a gente começou a fazer um trabalho nessa empresa. A primeira coisa foi entender o tamanho da dívida dela. E quando nós chegamos no número, até ela precisou se sentar. Essa empresa estava com um endividamento de mais ou menos, aproximadamente 12 milhões de reais. Já tinha sido uma empresa que faturava acima de 1 milhão, mas estava faturando 400 mil reais. Ou seja, era uma empresa que estava praticamente falida. E aí a gente teve alguns artifícios que a gente fez lá para livrar o patrimônio, que eles tinham muito patrimônio. Mas o que eu quero tirar desse exemplo é como as pessoas, e aí eu coloco todo mundo, como as pessoas são relapsas ao cuidar do próprio dinheiro. Às vezes eu estou em reunião com o cliente, bato na mesa e digo: vocês não estão cuidando, vocês não estão se importando com o próprio dinheiro, com o dinheiro de vocês. Já teve cliente que eu me levantar assim e dizer: se vocês não estão nem aí para o dinheiro de vocês, por que eu devo dar? Não, tchau, vou embora. Então, gente, se uma pessoa dessa que fatura aí, sei lá, seus 6 milhões no ano, não sabe para onde vai esse dinheiro na empresa, você acha que na vida financeira pessoal dele ele vai saber? Na empresa que tem funcionário que pode fazer isso, não sabe? E em casa? Aí eu pergunto: quantos aqui tem uma gestão financeira dos seus recursos? Levanta a mão. $5 a 10%, não dá mais do que isso. Veja a situação. E isso, pastor, a consequência disso impacta também na igreja. Impacta também na igreja. Por quê, Lucivaldo? Porque quem sustenta a estrutura da igreja, e eu estou falando materialmente, tá, gente? Quem sustenta, eu sei que é o Senhor. Somos nós.
E quando nós não temos a responsabilidade de administrar bem os nossos recursos, os recursos que o Senhor nos dá, a obra do Senhor sofre com isso. E aí a gente tem uma responsabilidade a mais do que as pessoas do mundo afora. Certo ou errado? Se nós temos uma reunião aqui de aproximadamente, eu acho que 50, 60 pessoas, não sei. 6 pessoas, 7 levantaram a mão dizendo que faz essa gestão. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu queria que você se comprometesse, não comigo, não com o pastor, mas se comprometesse consigo mesmo hoje, a mudar esse cenário. Isso se torna mais complicado ainda para pessoas que têm pequenos negócios. E a gente sabe que 70% das empresas são micro e pequenas empresas. A gente tem aqui Maninho, que tem uma microempresa. A gente tem aqui nosso irmão Carlinhos, que já tem uma empresa de médio porte, Pedro Paulo, e entre outros aqui. Se nós não atentarmos para gerir os recursos dessas empresas também, pode ficar certo que não é mal dizendo que você pode chegar numa situação, na mesma situação dessa senhora que me procurou, que tivemos que tirar tudo que ela possuía no nome dela para não perder. Então, gente, vamos mudar essa perspectiva, vamos mudar esse cenário da nossa vida a partir de hoje, tá certo? E o que a gente pode fazer quando a gente começa a enxergar a partir do diagnóstico, para evitar armadilhas que o sistema ele coloca para nós? Gente, a compulsividade hoje é uma doença e que, infelizmente, nesse caso, a tecnologia ela é um agravante. Porque antes, para a gente comprar algo, pastor Leandro, a gente tinha que ir no centro da cidade, no shopping, e aí, se você não tivesse muito afim, acabava que deixava para lá, ficava postergando, procrastinando isso e deixava, acabava esquecendo. Se um filho estava pedindo uma roupa, não, depois a gente vai, e por aí ia. Só que hoje tem um negocinho de Shopee, Amazon, Shein, né, que é o nome, Shein, que é a Shein, que você faz tudo na palma da sua mão, sentado no sofá, assistindo Netflix. Olha que desmanteve. E pedindo iFood. Veja que situação que a tecnologia, que situação a tecnologia nos coloca. E pagando por Pix. Oi? E pagando por Pix. E aí eu vou falar uma situação relacionada ao Pix. Não que eu seja contra, mas eu vou falar. Gente, quando a gente se depara com essa compulsividade que as pessoas têm, porque hoje as pessoas elas têm um alto nível de ansiedade e por conta da ansiedade elas começam a canalizar essa carência que tem, ou esse mal, vamos dizer, que tem para alguma coisa. Na alimentação, né, começam a comer compulsivamente, e outras em gastar.
Compras por impulso. Muitas vezes você nem precisa daquilo que você está comprando. Eu não vou falar porque Carla está aqui, aí eu não posso falar que às vezes ela compra o que não precisa. Mas se ela não tivesse, eu falava. Eu não vou falar não, mas se ela não tivesse, eu ia falar. Né? Então, compras por impulso. Meus irmãos, vejam, a gente tem que entender se realmente nós estamos precisando daquilo que a gente vai comprar. E como é que a gente sabe? Pergunte se precisa, se pode, se deve. E a partir daí você faz ou não aquela compra. Tente evitar a compra por impulso. Uso excessivo do cartão de crédito. Veja, o cartão de crédito está entre os maiores vilões financeiros, com juros acima de 300% ao ano. Então, se você compra e não consegue pagar aquela fatura, você pode ter certeza que você vai entrar num ciclo vicioso de endividamento. O cartão de crédito, ele é um mal necessário. Eu posso dizer isso, que ele é um mal necessário. É bom demais, mas é ruim demais. Por quê? Porque ele vai mentir para a gente. Ele vai mentir, dizendo que a gente tem dinheiro sem a gente ter. O ano passado a gente foi em família, a gente foi para a Argentina. E aí quando eu planejo a viagem toda, até o orçamento do dia eu planejo. Eu passo uns 3 meses planejando a viagem. Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com um cenário diferente em relação aos preços lá na Argentina. Estavam bem, assim, quase 40% acima do que eu tinha planejado. Mas eu estava com dinheiro, porque eu estava com cartão de crédito. E aí não tinha tempo ruim, só na neve, cartão, na neve, cartão. Meus amigos, quando a gente chegou, e chegou o calor, só vê a e bola de essa neve. fatura chegou, aí o calor deu absurdo. Mas naquele momento ele foi o melhor amigo que nós tivemos lá. Graças a Deus que a gente tinha um recurso para pagar, apertou aqui, apertou ali. Mas para você ter ideia, eu acho que no último dia da viagem ele teve um deles lá que passou ele. Limite excedido. Eu digo, logo esse. Então assim, tenha cuidado, porque o cartão de crédito é para ser usado na necessidade. Aí não é necessidade, é imprevisto, porque a gente só tem imprevisto quando não tem planejamento. Aí você me diz, e uma doença não é um imprevisto? É, mas existe uma coisinha que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente vai fazendo um orçamento, a gente fala de orçamento, que nós vamos destinar para os imprevistos. Confundir desejo com necessidade. Gente, isso aqui é complicado. Complicado. E todos nós começamos a nos sabotar quando a gente quer alguma coisa. E a gente começa a dizer, mas eu preciso disso. Olha, esses dias, pastor Neto, eu comecei a olhar um violão. Eu toco um pouquinho, arranho. E aí eu tenho um violão lá em casa, bonzinho, serve para eu tocar lá. E comecei a olhar, rapaz, eu podia comprar um violão novo, ter 2. E aí eu falei
Eu não sei se eu falei ou se eu pensei. Eu sei que começou a aparecer no celular. Eu não sei nem se eu cheguei a falar, mas ele escutou meus pensamentos. E aí começou o violão. E era cada um mais bonito do que o outro. E eu disse, eu vou comprar. Eu compro um violão, eu acho que eu falei uns R$1.000, tá bom. Aí comecei a olhar umas marcas lá. Aí eu disse, mas um Takamine. Aí eu vou olhar o Takamine. Aí já foi para 3 mil e pouquinho. Aí veio o indivíduo lá, o cartão. Ele disse, oxe, eu estou aqui para tu comprar esse negócio aí. Eu disse, oxe, vou comprar. Dividi em 10, 3 mil, 3.500, 350. Oxe, paga. E aí eu comecei a confundir o desejo com necessidade. Eu necessitava de um violão? Não toco em cantinho, só em casa. O que eu toco aqui lá, o que eu tenho é suficiente. Mas eu comecei a dizer, eu trabalho, eu posso, eu mereço. E aí começou a gerar o desejo e eu disse, eu preciso. E aí começou a aparecer violão preto, branco, de toda cor. E o que eu fiz? Não comprei. Venci a tentação, né? Então nós precisamos também nos questionarmos, porque a gente é confrontado com isso no dia a dia, por algo que a gente quer. E aí a gente começa a lutar contra o nosso desejo e dizer, eu preciso. E meus amigos, comparação social. Veja, isso é terrível, e é uma coisa que a tecnologia ela esfrega na sua cara. Eu vou dar um exemplo lá de casa. Hoje eu vou. É engraçado, chega. Você comprou um sofá? Tem, não foi? Mas é engraçado que lá em casa, quando chega depois do Natal, aí Carla e Alice começam. Todo mundo que eu conheço está na praia, só a gente que está aqui. Mas a gente não vai para a praia agora, dia 1, dia 2, dia 3. Não, mas já está todo mundo lá. No meu estado não tem um que está aqui. Eu queria isso, eu queria comparação social. E aí, o Instagram, as redes sociais, elas mostram uma vida que não existe para a gente. Ilusão versus realidade. Expectativa versus realidade. Eu vivo em meio de empresários. Então eu tenho empresários simplesinho e tenho pessoas que são empresários de grande porte. E aí um tempo desse atrás um empresário que era lá no meu clube de Rotary ligou para mim e disse: Sivaldo, ele está marcando uma viagem, viu? Vai fulano, Beltrano. Eu disse: pai, coisa boa. A gente pensou em tu, para tu ir com a gente. Foi. Eu já sei o nível. Mas vocês vão para onde? A gente vai para Dubai. Para Dubai. Rapaz, eu acho que não dá para mim não. Não, a gente pega um hotel baratinho, vai ficar lá uma semana, a gente faz umas comprinhas lá, dá umas voltas e vem embora. Só vai a gente mesmo, não vai mulher, não vai ninguém. Não vou não. E aí eu já cortei logo pela raiz. Tem uma linha dizendo: eu não tenho tempo, eu não tenho. Meu irmão, olha, eu não tenho dinheiro para isso não. Sabe, se você quiser pagar as minhas despesas. Rapaz, mas dá para dividir as passagens no cartão. Eu disse: não
vou não, obrigado, tal. Aí depois de uns três convites negados, eu saí da lista. Eu saí da lista deles. Ele disse, esse daí é pobre, não vai andar com a gente não. Então veja, mas se eu podia começar a dizer o seguinte: rapaz, eu chegava para Carla, né, que é o que convenceu ela. Aí dizia, ó, vai ter uma viagem, assim assado, só vai empresário. E é um investimento, porque eu chego lá, um empresário, 10, 12 empresários, saí lá uma consultoria, pagou a viagem e ainda sobrou dinheiro. E aí o custo eu divido no cartão. Não podia fazer isso. Mas eu estava me comparando socialmente com esse pessoal. E não dá para viver uma vida, um nível de vida que talvez eu não tenha. Então nós temos que tomar cuidado com isso. É querer comprar um carro porque eu vi fulano com aquele carro, querer morar em um lugar porque fulano mora em determinado lugar, querer comprar uma marca de roupa porque meus amigos andam com a marca de roupa. Eu sempre converso muito com a Alice lá em casa a respeito disso. Sempre. Eu disse, olha, tu vive num contexto na escola, eu tenho muito cuidado com a escola. Tu vive num contexto lá que não é a nossa realidade. Ela estuda num colégio particular aqui, e ela estuda com um filho de empresário, filho de médico, filho de juiz, filho disso, filho daquele, filho de todo mundo. Eu disse, olha, tu é filho de pobre. Então tu tem que ter cuidado para não comparar-se nesse quesito e começar a ansiar, a desejar aquilo que aquele pessoal tem, né? Então, meus queridos, tenham muito cuidado com compras por impulso, uso excessivo de cartão de crédito, confundir desejo com necessidade e a comparação social. Tá certo? Certo ou errado? Importância de planejar antes de gastar. Planejar antes de gastar é um dos princípios fundamentais da inteligência financeira. Muitas pessoas trabalham duro, recebem salário e poucos dias depois percebem que o dinheiro sumiu. Isso acontece porque gastam primeiro e pensam depois, agindo por impulso ou sem objetivo definido. Quando você planeja seus gastos, assume um controle sobre o seu dinheiro, em vez de deixar que o dinheiro exerça controle sobre você. Você já ouviu o ditado que dinheiro não leva desaforo para casa? Todo mundo já viu isso aí, e é a maior verdade do mundo. Dinheiro não leva desaforo. Por isso que nós devemos planejar, ter um planejamento financeiro das nossas despesas, dos nossos recursos, melhor dizendo, tanto receitas quanto despesas. E talvez você esteja falando aí para você mesmo e dizendo o seguinte: mas isso é só para quem tem muito dinheiro. Ou você que tem muito dinheiro pode estar falando agora: isso é para quem tem dinheiro pouco. Veja, quem tem muito dinheiro, não há nenhuma segurança de que você não pode perder. Nenhuma. E quem tem pouco, também não tem nenhuma segurança que você pode ter menos ainda. Então, se você tem pouco ou muito, todos os recursos que você tem que fazer um bom planejamento deles. Quanto maior o nível de empresa, maior o nível de controle que as empresas têm. Empresas que abrem capital para a bolsa de valores, elas têm que ter setores de controladoria específicos, elas têm que ter um balanço muito bem estruturado, esse balanço tem que ser divulgado trimestralmente, e por aí vai.
E eles, para uma empresa abrir capital e colocar suas ações na bolsa de valores, tem que ter um lastro financeiro, um caixa muito grande. Então nós não somos diferentes. Nós temos que ter um planejamento financeiro dos nossos recursos. Certo, gente? Estou tentando ser o mais breve possível, tá? E aí vem esse rapaz aqui, orçamento inteligente. Veja, até agora, até antes do orçamento, nós falamos de passado, certo? Nós falamos de controlar aquilo que já foi gasto, escriturar aquilo que eu gastei, o stream, o café, o lanche, o almoço, enfim, tudo. Quando a gente fala de orçamento, aqui a gente começa a falar de futuro, porque aqui eu vou começar a planejar as minhas despesas, certo? Certo? Pronto. Então, quando a gente fala em orçamento inteligente, existe um método básico, simples, que a gente pode começar por ele, que é o método 50-30-20. E ele diz o seguinte, que 50% do nosso orçamento, deixa eu abrir um parênteses aqui, beijo. Quando a gente fala de orçamento, quem é empresário aqui, nós não estamos falando aqui do seu faturamento não, tá? Porque se você ainda não separa os seus recursos da empresa e seus recursos pessoais, comece a fazer isso, porque o seu caixa da empresa não é a sua carteira. Então tenha uma retirada, veja quanto você precisa para sobreviver, retire as suas ou participação dos lucros ou prolabore, enfim, retire e faça o seu orçamento, seu planejamento financeiro a partir seu planejamento financeiro pessoal a partir das suas retiradas ou dos seus prolabores, né? Para quem é dizimista, isso é fundamental, porque como você vai dizimar sobre algo que você não sabe quanto está tirando? A caixa da empresa é a minha carteira, aí eu saio pegando de lá. Porque quando a gente fala sobre dízimo, aí eu peço até licença aos pastores aqui, né? A gente está falando de cunho pessoal. E aí eu tenho que saber, tenho que fazer a minha retirada, porque a empresa é faturamento, existem inúmeras despesas. Se você fizer um propósito de dizer, eu vou dizimar sobre o meu faturamento, aí é outra coisa. Mas o seu pessoal, então você retira o seu valor, o seu recurso, e a partir dali a sua primícia é o seu dízimo, certo? Então a gente, voltando para cá, as 50% dos nossos recursos, ele deve ser destinado para as nossas necessidades. Aí eu vou perguntar, vamos dizer que eu tenho uma receita, um total de receita de 10 mil reais. Vamos dizer que para a conta ficar fácil. Quando a gente fala sobre dízimo, ele vem dentro das necessidades ou acima do planejamento do orçamento? É uma pergunta, tá? Acima das necessidades. Eu tenho um total de receita de 10 mil. Dos 10 mil, se eu sou dizimista, 10% eu devolvo. Sobrou 9 mil reais. É isso? 50% de 9 mil reais será
direcionado para as minhas necessidades. E o que é necessidade? É tudo que você precisa para sobreviver com dignidade. Tá? Entendeu? Sim. O orçamento diz que 30% deve ser direcionado, pode ser direcionado para os desejos. Gente, aí você pode me dizer, mas Sivaldo, veja, 50% de 9 dá 4.500. 4.500 eu não consigo pagar as minhas necessidades. Tudo bem, então aumente para 55, 60, mas a conta no final tem que fechar. Se você está aumentando nas necessidades de algum lugar, aí no desejo do futuro ele vai ter que sair. Então, 50% para as necessidades, 30% desejo. E o que é o desejo? Tudo aquilo que gera prazer e bem-estar. A viagem é desejo ou necessidade? Desejo. Há quem diga que é necessidade, né? Mas é desejo. O carro, a troca do carro, desejo ou necessidade? Pode ser as duas coisas, mas depende muito da finalidade. Certo? Você troca o carro e para ajudar a dizer que é melhor trocar o carro do que ficar de esmola. Então, e 20% a gente entende que deve ser destinado para o futuro, que é tranquilidade, que são investimentos que a gente pode fazer. Então, gente, isso aqui eu sei que é difícil. Quanto menos a gente ganha, mais difícil de fazer um planejamento financeiro. Até porque não tem bom pagador sem dinheiro, não é verdade? Não tem bom pagador sem dinheiro. Eu entendo isso e sei disso, mas quando a gente administra bem os nossos recursos, nós estamos, principalmente aquelas pessoas que têm menos recursos, o objetivo é justamente a gente poder nos organizar para tentar gerar outros tipos de receita. Então, por exemplo, eu sou CLT, e aí todo mundo sabe o que é CLT, né? Eu trabalho com carteira assinada, e aí eu tenho um salário mínimo, só que o salário mínimo não dá para que eu sobreviva. Então você começa a fazer uma gestão financeira daquilo para sobrar alguma coisa, por pouco que seja, para quê? Eu vou fazer torta e vender aí, todo mundo está vendendo tortas. Eu vou fazer umas quentinhas no final de semana, eu vou fazer hambúrguer para concorrer com maninho. Você pode diversificar. Se aquilo não está dando para você, você não pode se conformar em ficar naquela situação. O brasileiro em si, ele é um povo muito criativo, né? Se ganha dinheiro com tudo. E eu costumo dizer que o caruaruense ele só fica sem dinheiro se ele for preguiçoso, porque a gente tem um comércio muito pujante, a gente tem um polo de confecções do Agreste, que eu posso pegar a aguinha dessa daqui e vender num dia de feira e volto para casa com pelo menos o dinheiro de fazer a feira de mercado. Não é verdade? É verdade. Mas aí o pessoal começa porque eu recebo auxílio e não preciso, e aí eu não estou falando mal, nem estou entrando em cunho político, mas assim, a gente precisa sempre ter um pouco mais de ambição, e no sentido bom da palavra, tá, gente? Então é muito importante a gente entender e começar a fazer o nosso orçamento inteligente, distribuindo os nossos recursos dentro dessa metodologia.
E aí você pode adaptar de acordo com aquilo que você acha que deve adaptar. Certo? Eu coloquei até um versículo aqui, porque no meu entendimento, e isso aí é um ponto de vista bastante particular com relação a pegar o dízimo, a retirar o dízimo antes de você começar a fazer o orçamento, distribuição do orçamento. Talvez você não encontre isso com outras pessoas da área financeira, até porque a gente não vai passar isso num curso que esteja dando isso para servidores de alguma das casas legislativas, né? Não tem, para ele não tem fundamento nenhum. Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção de tal que não haja lugar suficiente para recolher. Então, assim, no orçamento, contemple, se você é dizimista, né? Contemple contemple o dízimo fora do seu planejamento, acima, primeiro do que fazer o seu orçamento inteligente. Como definir metas de forma inteligente pelo método SMART? Veja, quando a gente faz o nosso orçamento, lembra que a gente tem as necessidades, os desejos, o futuro, e tudo parte da premissa de metas. Todo mundo aqui tem metas pessoais, objetivos que nós queremos alcançar, não é verdade? Sim ou não? Sim. Sim. E aí a gente tem que ser muito pé no chão, muito centrado quando a gente vai definir metas. E aí tem esse método que eu gosto muito dele, que é o método SMART, que ele diz que as metas têm que ser específicas, definir exatamente o que a gente quer alcançar, mensuráveis, que devem ter valor e prazos definidos, atingíveis, porque elas precisam ser realistas com a sua renda atual, relevantes, porque elas devem fazer sentido para a nossa vida, e temporais, elas devem ter um prazo final para ser concluídas. Então, o método SMART diz que nós precisamos definir as metas e objetivos da nossa vida de forma específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Vamos comigo? Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, certo? Quando nós formos estabelecer os nossos objetivos, as nossas metas, metas pessoais, lembrem-se desse método SMART, tá? Eu vou deixar esse material com o pastor Adriano, e aí eu não sei se o senhor coloca no grupo da igreja, ou alguém que quer, pode falar com ele, ele manda, porque aí você pode ler depois para refrescar a memória. As definições de metas financeiras. É interessante porque as metas financeiras elas devem ser de curto, médio e longo prazo. Gente, veja, isso é importante. Eu vou já concluir. Quando a gente começa a fazer todo um trabalho de planejamento financeiro, a partir de tudo que a gente já viu, do fluxo de caixa, diagnóstico, orçamento, e a gente começa a estabelecer algumas metas, a meta principal que nós devemos ter, caso você tenha quitação de dívidas,
Se você tem dívidas, e dívida não é ter um boleto para pagar, não, um boleto do carro, não. Se você está devendo, dívidas em atraso, certo? E se você está inadimplente com alguma coisa, então nas suas metas financeiras, quitar essas dívidas devem ser a sua prioridade. Não é trocar o carro, não é comprar roupa, não é investir, né? Viajar, não, é quitar dívidas, curto prazo, curtíssimo prazo, prioridade tipo ranking 1, primeiro, médio, aquisição de bens, que são os nossos ativos, um terreno, né? Um lote, uma outra casa, sei lá, qualquer tipo de bem, geração de riqueza. E a longo prazo é a nossa aposentadoria. E gente, veja, uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos: aposentadoria, esqueça a previdência social, tá? Pode esquecer, principalmente os mais jovens aqui, pode esquecer. Tenha um plano de previdência ou privada, algum tipo de investimento, que a gente tem uma parte aqui de investimento, mas infelizmente não vai dar tempo da gente falar. Tenha algum tipo de aplicação, enfim, procure entender um pouco mais, direcione seus recursos para algo do tipo. Por quê? Porque a previdência social está fadada à falência. Talvez daqui a 10 anos, 15 anos, nós não tenhamos mais essa previdência que a gente conhece. O pastor está dizendo aqui que eu estou sendo otimista, né? Que é muito. Então, assim, tenham isso em mente. Metas financeiras a curto, quitação de dívida; médio, aquisição de bens; longo é a aposentadoria, tá bom? Vamos ver aqui. Pronto. Isso é um dos pontos mais importantes que eu gosto de falar: reserva de emergência. Lembra que eu disse que tudo aquilo que é urgente é porque a gente não planejou, certo? A reserva de emergência, ela vai evitar que você passe por uma adversidade sem dinheiro. Então, dentro do seu planejamento, lembra daqueles 20% que tinha lá, que a gente falou? Daqueles 20%, a gente vai destinar um percentual, e aí vai muito daquilo que você imagina e quer, vai destinar algo para reserva de emergência, que é o dinheiro que está embaixo do colchão. Que eu adoeci, eu tenho lá, eu precisei passei por alguma adversidade, eu tenho lá. Quer ver uma coisa que um momento que quem tinha reserva de emergência precisou usar e foi muito assim feliz quem tinha durante a pandemia. Quem tinha reserva de emergência conseguiu passar aquele período com uma certa tranquilidade. Então, gente, reserva de emergência, ela funciona como um colchão de segurança financeira, permitindo que a pessoa enfrente períodos de dificuldade sem precisar recorrer a empréstimos, cartão de crédito, vender bens. Eu particularmente, é o pneu de estéreo, perfeitamente. Tá lá, precisei. Eu particularmente, assim, eu sempre tive uma reserva de emergência, mas durante a pandemia o meu negócio foi atingido diretamente. Dentro de uma semana eu tive todos os meus contratos de consultoria suspensos. As empresas fechadas, para quem queria consultor? E aí eu tive minha receita de 100 a 0 dentro de uma semana. E mesmo a minha reserva de emergência não deu. E aí eu tive que começar, eu não recorri a empréstimos, mas eu tive que começar a vender bens. E é ruim. Comprar é uma coisa maravilhosa, não é verdade? Mas vender não é fácil não, né? Então, gente, prestem muito bem atenção. Depois vocês leiam com cuidado essa questão da reserva de emergência, porque é muito importante para o orçamento e o planejamento financeiro.
Quanto eu devo direcionar para essas reservas de emergências? Se você é empregado CLT e tem renda estável, de 3 a 6 meses do seu custo mensal. Se você é meio informal, renda variável, de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Se você é empresário com dependentes, até 12 meses das suas despesas fixas. Gente, nós aí vamos entrar em alguns benefícios do planejamento financeiro e depois a gente ia falar um pouco sobre inteligência financeira para entrar numa situação bem importante, que é investimento. Então, assim, nós aprendemos a gerir o nosso dinheiro, nós entendemos o que é fluxo de caixa, fiz o meu diagnóstico financeiro, aprendi a fazer meu orçamento através do meu planejamento financeiro e sobrou um dinheiro, porque lá eu direcionei algo para ser investido, foi? E aí chega um momento de investimento, e aqui a gente vai falar sobre perfil de investidor, a gente vai falar sobre os tipos de investimento, investimento em fundos de renda fixa, a gente vai falar de fundos de renda fixa, fundos de renda variável, por aí vai. Mas isso aí dá mais de hora para a gente falar, infelizmente não dá tempo, e se a gente tiver uma outra oportunidade, quem sabe a gente não fala disso, tá certo? De antemão, eu gostaria de agradecer a todos vocês, primeiramente ao pastor Adriano, né, pelo convite, ao pastor Nicásio pela confiança, ao pastor Edson. Eu fiz um texto de agradecimento falando sobre finanças e eu queria ler para vocês. Finanças não trata apenas de dinheiro. Finanças revela caráter, prioridades, disciplina, principalmente quem governa o nosso coração. A Bíblia nunca condenou a prosperidade, mas sempre alertou sobre o perigo de colocar o dinheiro no lugar de Deus. O problema nunca foi possuir recursos. O problema é quando os recursos passam a possuir as pessoas. Hoje tivemos a oportunidade de falarmos sobre gestão, organização, planejamento, controle, resultados e crescimento. Tudo isso é importante, mas de nada adianta prosperar financeiramente e fracassar espiritualmente. O cristão precisa entender que administrar bem as suas finanças também é um ato de mordomia. Deus entrega os recursos às nossas mãos, esperando responsabilidade, equilíbrio, sabedoria e propósito. Quem não controla o dinheiro acaba sendo controlado por ele. Quem não planeja um futuro vive preso às urgências do presente. E quem não honra princípios dificilmente sustentará a prosperidade. A verdadeira prosperidade não é apenas ter muito, mas é viver em paz, é dormir tranquilo, é ter equilíbrio, é poder cuidar da família, honrar compromissos, ajudar pessoas e servir ao reino sem que o dinheiro seja um peso ou uma prisão. Por isso, saio daqui hoje não apenas com o conhecimento técnico, mas com a decisão de viver uma vida financeira organizada, consciente, equilibrada e alinhada com os princípios de Deus. Porque quando a sabedoria financeira e os princípios espirituais caminham juntos, o resultado não é apenas riqueza, é propósito. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muito obrigado. Meus irmãos, que coisa boa! Quem gostou, dá um glória a Deus! Glória a Deus! Meus irmãos, minhas irmãs, graças e paz do Senhor Jesus, amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Eu fiz uma formatura para durar tanto, né? Que coisa boa, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero reiterar os meus parabéns, né, a todos novamente pela
entendendo que é muito bom a gente poder trilhar um caminho que vai nos conduzir a uma maior produtividade do reino de Deus. Qual é o lema da TL?